Preciosa! Hoje é o nosso 13º episódio do nosso podcast e nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a nossa linda, amada Raquel. E não poderia ser melhor, né, Jana? Não poderia. Porque Raquel tem uma história linda, que amanhã é Dia das Mães. Não vou contar muito, não, porque senão a gente vai dar muito spoilerzinho. Então, Raquel tá aqui. Raquel, você tá feliz de estar aqui? Tô muito feliz, muito feliz. E quem é a Raquel? Então, a paz do Senhor a todos. Eu sou Raquel, tenho... Vamos falar a idade, né, Lani? Corajosa. Mas pode falar, Raquel. Posso falar? É novinha. Tenho 42 anos e, graças a Deus, que sou casada e sou serva do Senhor, primeiro de tudo, né? Eu agradeço ao Senhor por ser serva dele e glorifico ao Senhor pela bênção de cada dia que ele tem me dado. Amém. Sou grata ao Senhor. Oh, glória. E você nasceu num berço cristão, Vã? Sim, também eu louvo ao Senhor porque minha mãe já era evangélica, então eu já nasci num berço evangélico. Ai, que então, muita gente pergunta, você é evangélica desde pequena? Glória a Deus por isso, porque minha mãe sempre criou eu e meu irmão na casa do Senhor, na presença do Senhor. Então, eu sou desde berço e já tenho essa idade e daqui por diante, né, estamos firmes na presença do Senhor. Amém. E você é daqui mesmo de São Gonçalo? Não, para mim chegar em São... Você nasceu? Nasci lá em Basílio, perto de Rio Bonito, né? A minha história foi longa para chegar aqui em São Gonçalo, mas eu sou lá de Basílio. Aí você cresceu lá? Cresci lá, em Basílio. Assim, como eu te falei, que a gente sempre foi evangélico. Sempre participei de tudo que tinha na igreja, cantata de Natal, então desde criança. Congresso, desde criança. Estou imaginando Raquel pequenininha cantando, igual essas criancinhas. Você cantava desde pequenininha? E vou te contar, vocês ficam brincando que eu choro à toa. Toda vez que eu ia cantar no culto de criança, eu choro. Mesmo pequenininha? Raquel? Mesmo pequenininha. Mas chorava de quê? De alegria? Isso, daquela emoção de estar falando, cantando ali, todo o culto de criança que tinha. Por isso que eu falo que tem que valorizar esses momentos de culto infantil e tudo na igreja. E eu estava ali. E cresci sendo assim, na igreja, participando de tudo. E aí veio o amor também pelo departamento infantil. Ai, que lindo. Você cresceu e sempre gostou do departamento infantil? Sempre gostei. Aí, quando ficou maiorzinha, na adolescência, que aflorou isso? Aflorou, porque, assim, por isso que eu falo que é muito importante a gente ensinar mesmo de pequeno, porque eu ia, participava e ajudava. A regente estava lá e eu do lado, ajudando, entendeu? No conjunto das crianças. E a gente estava ali introduzindo, sempre na casa do Senhor, fazendo, trabalhando, e eu cresci com isso. Entendeu? Com esse gosto de trabalhar na casa do Senhor, de fazer a obra já desde pequena. Mas ela era uma pessoa que sempre trabalhou em tudo, né, Raquel? Você cantava, ministrava, limpava. Sempre foi assim, Raquel? Sempre. Desde antes de eu vir para cá, para São Gonçalo, né? Que a gente já vai chegar nesse ponto onde hoje eu estou na minha igreja, né? E no nosso Ministério Ágape, eu sempre fui assim, cantava, igual o Lani falou. Se tivesse que trabalhar em outras áreas da igreja, eu trabalhava. Cantina, e vamos lá. E assim, sempre com esse coração aberto de fazer a obra do Senhor. Isso é muito bom. E com quantos anos você veio para cá? Pra São Gonçalo? Com 15 para 16. Eu cheguei aqui e te confesso, eu cheguei aqui e eu não queria vir. Eu imagino. Porque a gente teve que vir morar em São Gonçalo, porque nós fomos criados pela minha mãe. Então, assim, eu me emociono, a gente vai falar do Dia das Mães, e minha mãe é tudo para mim. Porque meu pai deixou a minha mãe, eu tinha 3 anos de idade, e eu e meu irmão, né, eu tinha 3, nós temos pouquíssimas diferenças de idade, e ele foi embora, e minha mãe sempre lutou pela gente.
E ela é aquela mãezona de tudo. E naquele tempo foi um tempo difícil, mas a fé e o amor de Jesus, ela sempre passava para a gente. Ela sempre falava com a gente o ensinamento, né? Um tempo difícil que ela ia para a casa das pessoas. Naquele tempo era lavagem, né, de roupa, passava roupa. E eu e meu irmão, ela não deixava a gente com ninguém. E ela trabalhando e a gente perto dela. E, assim, eu vou dizer para vocês, não faltou nada. Mesmo que a gente não tinha fartura, muita, né, aquela vida, mas a fé em Deus. Aleluia. Uma boa criação, que eu tenho orgulho até hoje de dizer que minha mãe é meu tudo na minha vida, como nós já estamos falando no Dia das Mães. E foi uma criação assim, que ela lutou, graças a Deus, tanto eu e meu irmão, fomos instruídos, né, para uma família boa. E assim nós crescemos, e eu vim para cá com 15 para 16, para São Gonçalo. E aqui começou a minha trajetória, porque eu não conhecia nada. E é difícil, muito né? difícil, mudar de local. Muito. Porque a gente se apega. Porque a igreja é família, né? isso aí. São nossos irmãos, o nosso aconchego. Pior que é, porque famílias lá, até mesmo do pastor, deixa ela aqui. E minha mãe dizia, não, meus filhos vão comigo. Amém. E, assim, eu glorifico ao Senhor por ela vir e cuidar da gente, nos instruir. E aqui a gente fomos descobrindo igreja, que foi Aí muito foi visitando. difícil, muito difícil. Você não conhece ninguém, você está conhecendo pessoas aonde congregar, né? Porque nós sempre, falando igual o nosso pastor fala sempre, fomos da Assembleia de Deus mesmo, né? Então, isso foi marcante. Comecei a visitar igrejas, visitando. Depois fiquei 1 ano e pouco num ministério aqui em São Gonçalo. E logo depois conheci o Ministério Ágape. Nossa. Você tinha quantos anos quando veio para o Ministério Ágape? Olha, eu deve ter uns 17 anos. 17. Gente. Porque o pastor até brincava, não sei se Lani recorda, que eu era Cassiane, que eu só cantava... Mas a nossa Cassiane. música de Cheguei Cassiane. muito depois e eu sempre escutei isso. Isso, aí ele falava, e aí todo domingo, aos cultos que cantava, tinha que ser Cassiane. E isso me marcou muito, né? E assim, fomos bem recebidos. E ali eu também foi a minha casa, né? Porque o bom também é que você sempre gostou de fazer a obra de Deus, Isso. então você sempre interagiu, né? Interagiu, aí Por mais que houvesse dificuldade, que a adaptação é muito difícil, difícil, mas você sempre gostou de fazer a obra, né? A Foi uma obra. pessoa que nunca recuou. Isso. Eu falo assim, Deus sabe, assim, no meu coração, muito sincero, eu falo, Deus, me ajuda, coloca o Deus na frente e vamos fazer. E esse amor, né, que eu tenho um temor todos os dias, peço ao Senhor que aonde que eu colocar a mão, Lani, né, porque eu estou falando de mim, que seja a bênção, entendeu? Amém. Aleluia. E estou muito feliz de estar aqui. E quando a gente faz com amor, né, pode ser lavar o banheiro. Isso aí. O banheiro vai ficar cheirosinho. Chorosinho, você está fazendo ali feliz, contente. É isso aí. E eu lembro que na época da nossa juventude lá no Pôr da Pedra, a gente ia para a igreja mesmo, passava a tarde toda, a juventude lavava, limpava a igreja. Passava o domingo na igreja, não era, né? Lani? E você lembra, só para ressaltar, que o nosso almoço era sempre Macarrão com salsicha. E a gente era feliz, muito feliz. Mas tinha jovens que ficavam esperando esse momento do macarrão com a salsicha. E assim, era muito feliz. A gente, assim, eu falo isso com muita alegria, porque a gente fazia mesmo, como a Jana falou, limpava a igreja, seja o banheiro, seja o púlpito, tudo nós fazemos sempre com alegria. Isso também me marcou muito na juventude aqui. E o coração bateu forte com alguém lá da igreja? Então, bateu. Foi aqui mesmo, aqui no nosso Ministério Ágape. Nossa igreja ainda era lá no Pôr da Pedra. E eu era regente do Conjunto Jovens. Uhum. E eu lá regendo, interagindo com eles, e nem sabia que a minha bênção, que hoje é meu marido, estava lá. E a gente interagia ali com os jovens, estava sempre junto, mas depois dessas
idas para casa, todo mundo junto, tinha uma família sempre, graças a Deus que a nossa igreja sempre foi de família, iam todo mundo junto, acompanhando. E nessas idas, ali começou a rolar aquela paquera, né? Aquele dia chuvoso, dividindo no guarda-chuva, entendeu? Já Que levava- oportunidade boa! Já levava um guarda-chuva só para Entendeu? nessas E intenções. se Raquel levasse um guarda-chuva, ele devia esconder. E foi assim que começou a nossa história comigo e Rafael. E ele, quando a gente para conversar, e ele fala, quem diria, eu via você mesmo como a minha regente. Mas ele falava, não falava, Falava. Raquel? Eu lembro que uma vez, não sei se foi você que falou, ele mesmo, não, ela vai ser a minha esposa. Ele já Raquel, profetizava. não era? Falava. Profetizava. Eu vou casar com ela. Eu falei, ih, caramba, que benção, hein? Ô, Rafael, Glória! entendeu? Não Então, foi? Foi isso mesmo. E vocês namoraram quanto tempo? Ah, Lani, a gente ficou bastante, foram 4 a 5 anos junto, né? Nessa espera de namoro, noivado. Aham. E assim, quando a gente decidiu casar, e ele falou, é isso mesmo que você quer? A gente vai casar. Ele era mais decidido do que eu, né? Ele sempre foi. E assim, foi lindo, porque a história, sim, dele também é marcante, porque a Rafael também não tinha um pai. Ele veio de Campo Grande para cá, nossa história, assim, se encontramos lá na igreja, como eu falei, e ele sempre foi lutador. E ele falou assim, então tá, então a gente vai começar os preparativos do casamento. E, assim, para mim foi um orgulho, porque eu glorifico ao Senhor, como eu te falei. Para mim que comecei, né, com a minha mãe, que trabalhava, que lutou, ele também, bem lutador, começou a trabalhar muito cedo. E o nosso casamento foi uma bênção, porque ele pagou tudo, tudo, Lani. Assim, ele trabalhou, conquistou. E o nosso casamento, para a honra e glória do nome do Senhor, foi lindo. Foi mesmo, eu estava lá. Entendeu? Lani Foi estava lindo lá, o casamento pastor estava dele. lá. Foi lindo o Não teu foi? casamento. E, assim, com tudo que a gente tinha direito, realmente, Aham, o foi Senhor muito preparou bonito. tudo, tudo mesmo. E, assim, nós temos uma honra, né? Que eu falo que a missionária Marilane, o pastor são meus pais, né? Ele que fez o nosso casamento, a pastora estava lá, nos abençoou também. Pessoas que amam a gente estavam nesse momento marcante da nossa Mas, Raquel, vida. é difícil quem não ama você, né? Não é, menina? Seu casamento foi uma bênção, né? E a gente vê como que Deus honrou você, honrou Rafael. Verdade. E assim, e nós sabemos que casamento é bênção, mas tem muitos desafios. Você já iniciou com algum desafio no seu casamento? Já, muito. Eu vou te dizer, Lani, assim, vocês que fazem, né, parte da minha vida, foi um desafio muito grande, porque a gente casa e pensa logo em ter filhos. E esse foi o meu desafio, que foi para mim muito grande. Porque com 6 meses de casada, eu comecei com um sangramento muito forte, muito intenso. E Rafael falava para mim, isso não é normal. E eu achava que era normal. Aí ele, isso não é normal. Começamos a investigar, fomos para a médica, ginecologista. E a primeira médica que eu cheguei lá, que eu fui, ela já queria me abrir. Ela falou, não, você está com mioma. E eu preciso te abrir. Vamos abrir porque vamos... ela quis dizer, logo agora no começo. E aquilo já mexeu comigo, porque eu queria gerar, eu queria ser mãe, né? Então, assim, você acabou de casar, com 6 meses de casada. E ter recebe uma notícia uma dessa. notícia. Um baque. E eu cheguei em casa naquele dia e meu refúgio é minha mãe. E eu falei com ela e só chorava. Ela já quer me abrir. E passa um monte de coisa na tua cabeça, porque a gente casa e você pensa, eu vou construir uma família, eu vou ter meus filhos. A gente tem os projetos, Os projetos, né? E naquela mesma semana, eu vim para a igreja e muito triste. E eu só chorava, Lani, eu só chorava, vocês mais do que nunca sabem da minha história. E eu cheguei para a missionária Marilane e falei, Lani, eu fui na médica, contei toda a situação para ela e ela quer me abrir. E ela veio com uma palavra e me acalmou.
E ela falou assim para mim: calma, ninguém vai te abrir. Vou te levar no meu médico. E foi exatamente na mesma semana. E eu falava assim: Lani, mas eu acabei de pagar uma consulta agora. Aí ela: descansa o seu coração. Se eu falei que eu vou te levar, você vai. E fomos eu, ela e minha mãe. E quando chegamos num outro médico, Deus assim já estava agindo. Eu creio, né, Lani, que Deus já estava agindo, porque era um desespero, né? Não é, porque eu lembro que quando você falou isso para mim, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia dessa e perdido meu útero. Isso, Já foi. tenho 3 filhos, né? Eu estava com um mioma também bem grande. Então, quando você falou para mim que a primeira opção que a médica teve foi que era para operar você, eu falei, meu Deus. Aí eu cheguei em casa, Daniel, se na hora da operação ela perdeu o útero. Eu falei, não vai perder o útero, não. Aí foi quando eu falei para você, né? E nós fomos lá, porque Raquel sempre trabalhou com criança. Esse mesmo. Amor imenso com o departamento infantil. Aí o que acontece? O que vinha na minha cabeça? E o pastor também falou assim, ela apresenta sempre os bebês. Não é, Raquel? Sempre. Você sempre apresentava os bebês, cantavam. E a gente falava assim, não, Raquel, ela vai gerar. E essa era a nossa dor. De que se fosse com a primeira opinião de um médico, isso é verdade, que poderia acontecer alguma coisa pior. Isso. Então, assim, aí você foi lá no meu médico, doutor Jorge. Isso. E ele olhou todos os meus exames e eu só chorava, porque eu já falei, eu estou indo para outro médico, e desesperada, relatamos tudo, mostra exame, e ele, depois de olhar todos os exames, ele, calmo, sereno e tranquilo, mas era a mão do Senhor na vida dele, para abençoar a minha vida, e ele falou assim, fica calma, eu não vou te abrir antes da gente recorrer todos os recursos que nós poderíamos fazer como médico. E antes de eu sair daquele consultório, Lani, eu não me esqueço até hoje, ele virou para mim e falou, você tem fé no Deus que você serve? E eu olhei para mim, para dentro de mim e falei, eu tenho fé. Então, fica calma, fica tranquila que você vai gerar. E aí começou toda a nossa trajetória. Aí ele pediu novos exames? Novos exames, porque aqui em São Gonçalo, na época, todo o tratamento que eu fiz com o Dr. Jorge foi na Clínica São Silvestre, né, Elaine? Ele sempre atendia ali. E ele me chamou, depois de várias consultas também, ele falou, o recurso que eu não tenho aqui em São Gonçalo, eu vou te encaminhar para Botafogo. E aí começou toda a nossa trajetória. Porque a gente saía daqui, toda vez que eu ia para lá era com dor, com choro, porque assim, o coração aflito, passava meses, mais meses. E lá era o quê? Para Botafogo? Era exames? Isso, fiz muitos exames lá. E daí é que, sim, que a consulta eu glorifico ao Senhor, porque nós já vamos também falar isso. Porque quando eu comecei essa trajetória, muitos irmãos estavam comigo. Porque eu lembro que, naquela época, uma consulta, R$300, uma consulta era muito dinheiro. Verdade. E eu falava, Senhor, como que eu vou ter várias consultas esse valor? Era uma angústia de você saber que tinha que ter aquele valor para ser consultado, mas era o que a gente estava buscando, né? Isso aí. Para ter. E, assim, eu glorifico ao Senhor, porque teve muitas pessoas que me abençoaram, como a minha igreja, como vocês são os meus pastores, e me abençoaram. E ali começou a minha trajetória. O recurso que não tinha aqui, exames. Tinha um exame que foi o pior para mim, que eles fizeram, muito melindroso, tudo para ver como que estava o útero, se tinha possibilidade, o mioma enorme. Não tinha possibilidade nenhuma. Eu acho que foi o que nós fomos com você. Foi lá Teve um que eu e Eliezer foi com você, lá no Rio, não me lembro onde foi. E era um exame muito doloroso. Muito doloroso. Eu só via você chorando, parecia que eu estava sentindo aquela dor. A dor. E era exatamente no dia do meu aniversário e você não sabia. Foi. Ela estava junto comigo, por isso que eu estou muito orgulhosa, né, Lani,
e Janaína delas fazerem parte desse momento comigo hoje. Porque eu estou contando para você que está em casa, mas como é importante ter pessoas que marcam a nossa vida. É verdade. Marcam. E aí você começou a fazer exames. Isso. E teve algum recurso, alguma medicação? Então, ele falou assim, ó, a primeira medicação que vamos tentar, isso é para diminuir o mioma. Porque o mioma estava tão grande, porque ele estava Dentro do útero. dentro, e ele estava bem grande. Então, ele falou assim, não tem possibilidade de um espermatozoide chegar para fecundar. Então, a minha esperança era muito assim, eu ficava, Deus, e ele falou assim, vamos começar com uma injeção que é Zoladex. Irmãos, eu estava achando que era uma injeção. Quando a medicação chegou, não foi fácil de encontrar, não foi fácil de achar. Quem conseguiu, para mim, a gente ligou para a inúmera farmácia, depois que a gente conseguiu comprar, não tinha postinho, hospital que aplicava, foi a mãe do Lineker, que era enfermeira. A Mônica. A Mônica, que ela ia na minha casa. E, irmãos, era doloroso, porque era uma seringa. E aplicava onde? Na pele da barriga. Ai, Jesus. Na pele da barriga. Ela vinha com gelo, adormecia a pele da minha barriga, e ali ela aplicava aquela injeção. E foram várias sessões daquela injeção. Era uma por mês? Ou... Isso, uma por mês. Fazia uma em cada mês. E até que, depois disso, ele pediu novos exames e ele via que o mioma ainda estava grande. E ele falou assim, agora, o médico, né, com porte maior, lá do Rio, agora é esperar. Mas, por mais que eu chorava, por mais que eu esperava com dor, mas tinha uma igreja que orava por mim. Aleluia. Tinha uma igreja que estava orando por mim. Porque a luta, a vitória não era só minha. Era de uma igreja inteira. Então, eu digo para você que está nos assistindo, a luta é grande. Quando estamos hoje falando sobre ser mãe, gerar, muitas dificuldades vêm, mas quando temos igreja, família, irmãos que estão orando conosco, Deus, ele move céu e terra. Aleluia. E nesse meio tempo, orando, e o médico... Tipo assim, ele já tinha feito... O interessante é isso, né? Você estava fazendo a parte dos médicos e você fazia parte da campanha de oração também, né? De oração. Que Raquel estava sempre aqui nas campanhas de oração e a gente sempre profetizando. Isso aí. Senhor, abre a madre. Senhor, faz o milagre. Um milagre. E aflita, como eu sempre ficava, preocupada, até um dia Deus usou um servo dele. E eu não me esqueço disso, que ele falava para mim, o irmão Augusto, descansa o teu coração, porque de tudo eu cuido. Aleluia. E eu aprendi a descansar. Aleluia. Quando eu descansei, porque por mais que nós temos fé, nós estamos orando, como eu falei para vocês, fizemos vários tratamentos, e não tinha resposta, chega uma hora que a ansiedade, a preocupação, né? E você fica, será que eu vou ser capaz de gerar? Será que eu nunca vou poder dar filhos? E o tempo foi passando. E quando o Senhor usou o servo dele, que falou, Lani, para descansar, Rafael lembra disso, essa semana ele estava conversando, e foi um retiro também muito forte, que eles oraram por mim, e ele me recordou, Raquel, você botava tanta coisa para fora, naquele momento da oração, que desde ali também o Senhor já estava trabalhando na sua vida. Então, assim, eu digo para você que tem esperado, tem almejado gerar palavras, o médico muitas vezes diz não para a gente, dizendo que não vamos conseguir, que não há possibilidade. E muitas vezes nós desanimamos. Muitas vezes
a gente não tem nem palavras. Como eu falei para vocês e falo, eu só chorava. Mas a minha fé, mesmo fraquinha, Lani, muitas vezes, eu cria e sabia que Deus estava cuidando. Aleluia. Mas o descanso do Senhor na minha vida tinha que acontecer. Porque quando eu descansei e confiei no Senhor, quando eu esqueci, falei, o Senhor falou que vai fazer, então não vou ficar mais preocupada. E descansei, quando eu já não estava mais nem pensando nessa coisa que eu não conseguia gerar, o Senhor me deu Davi. E eu já E como é que foi isso? Então, foi nesse sangramento, a minha menstruação não era certa. Então, todo mês vinha aquilo desregulado. Então, para mim, não estava gerando. Estava tudo normal. Estava tudo normal. Até que um belo dia, eu comecei a me sentir mal. E, assim, mal-estar. E ela não veio, né, certinha. E minha prima, Tamires, falou, Kel, faz um teste que você tá grávida. Eu falei, menina... Mas você nem desconfiava? Não desconfiava. Sintomas? Nada. Foi assim, dispensação do Senhor mesmo para minha vida. Descansou. Tipo assim, eu estou cuidando, eu vou te dar. E é no tempo do Senhor. Por isso que eu falo que nós temos... Eu tenho... Acredito... E a cada dia eu aprendo de descansar no Senhor. O Senhor está falando aí. Porque quando Deus ele promete algo para a tua vida, nós precisamos o quê? Descansar. É verdade. Porque o nosso Deus ele não mente. Porque eu sei que a trajetória ela é muito difícil, né? É muito dolorosa. Dolorosa, muito. Mas o descansar ela é importante. Olha que coisa tremenda. Quando Deus usa uma pessoa e fala para você, descansa. E vem algo tremendo. Eu vou descansar. Vem a paz. E é onde Deus começa a trabalhar. Vem a paz que você... Vem a confiança completa. Que eu preciso. Nós temos, mas acho que o que Deus quer da gente, né? Aí vem aquela a confiança, Senhor, está nas tuas mãos. Porque agora. o que acontece hoje, a gente a gente quer um micro-ondas, né? É tudo muito rápido, isso né? Aí. Você bota no micro-ondas, aí já calcula ali, não sei quantos segundos, aí já sai pronto o produto para você. Então, quando nós estamos dentro de uma luta, né? Você estava vivendo a questão da esterilidade. Isso. Quando a gente vive isso, ou uma outra luta, a gente pensa que Deus nos abandonou. É verdade. Porque, Deus falou, mas não chegou. Isso aí. Deus falou que vai gerar, mas eu não estou gerando. O problema ainda está... Mas o importante é nós descansarmos. Aí vamos voltar. Aí a tua prima fala para você, Kel, faz o exame. Isso, faz o exame. Isso já era noite e ela foi lá na farmácia, comprou e o teste deu positivo. Ô, Glória! Mas eu ainda não estava acreditando. Eu não acredito. Senhor, eu pedi tanto que agora eu não estou acreditando. Sério, eu não estava acreditando. Eu não. A gente tem que fazer de manhã. A primeira urina, aquela coisa da gente, né? Saber que de manhã ela quer, você está grávida. E eu ainda esperei de manhã para fazer outro teste. E você já tinha falado para Rafael, para tua mãe? Tava todo mundo em casa. Porque assim... Você dormiu essa noite? Então, eu fiquei aflita esse outro dia para ter realmente a certeza. E ali, na manhã seguinte, eu fiz outro teste e deu positivo novamente. Glória, meu Deus aí foi uma alegria, a gente pulava assim. Aí eu falei, Senhor, tu me deu, ainda duvidei, mas assim, o Senhor falou assim, eu sou contigo, se eu falei, eu vou te dar. E ali fomos fazer, né, o exame de sangue, tudo, e já estava com 8 semanas. Meu Deus! E assim, Lani, fazendo a obra do Senhor, fazendo congresso infantil, tudo, igreja, tudo que tinha que fazer, subir, descer, carregar, eu estava fazendo. E Deus guardou nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, porque quando Ele dá, Ele cuida. Entendeu? Agora eu vou te dizer, foi uma festa, não foi? Foi porque quando a gente chegou na igreja, que eu falei que eu estava grávida, igreja... Todo mundo chorou. Chorou e vibrou. Todo mundo vibrou. Por isso que eu falo que hoje eu olho para Davi, a Esté, vou contar um pouco a história de Esté também,
Mas, assim, não é só meu, é vitória de todo mundo. Não, essa batalha foi nossa, Foi, né? É como um time, né? Não, Aquela Davi é nosso filho. Aquela torcida que tá esperando muito, todo mundo vibrando. E, assim, foi graças a Deus. E foi uma gestação tranquila, né, Raquel? Tranquila. Com todo problema. Com todo problema. Porque você gerou Davi ainda com mioma. Isso, com mioma. E foi uma gestação tranquila. Tranquilo. Pressão, a gestação. Eu só comecei, por isso que eu relatei, eu não sentia nada. Depois, olha como é que são as coisas que eu descobri, que eu comecei a sentir aquela coisa de vomitar, mas foi só isso. Normal de uma gestação. Uhum. Graças a Deus. E Deus, assim, cuidou dos mínimos detalhes, enviou pessoas para dar as coisas, aquilo que eu não tinha. A provisão em tudo mesmo. E, assim, tudo que eu achava que, às vezes, a gente nem poderia dar para Davi, nas nossas condições, ele teve. Né? Então, isso é muito lindo, né? Me fez lembrar agora da minha gestação de Mateus, né? Porque eu gerei Mateus com cisto no meu ovário esquerdo, do tamanho de uma laranja. Então, assim, eu quando logo casei também, eu tive esse desafio. Esse desafio é muito grande. E o que acontece? Aí o meu médico, que é o Dr. Jorge, né? Por isso que eu falei com você, Dr. Jorge, ele é uma pessoa que é muito humana e ele vai fazer de tudo o recurso que ele tem para você engravidar. Aí eu lembro que já tinha feito os exames, já tinha feito alguns tratamentos e o cisto ele não diminuía. E ele falou assim, Lani, eu tenho que operar você, mas algo me diz que eu tenho que esperar mais um mês. Mais um mês. Aí, naquele um mês, eu engravidei. Glória a Deus, é fiel. Incrível. E eu apenas com 20 anos, né? Eu com um olho desse tamanho, que eu tenho esse olho grandão assim. Eu lembro que quando eu fiz o exame e deu positivo, o doutor Jorge ficou numa alegria. Lani, você está grávida. E eu assustada. E ele falou, você não tem noção. Muitas mulheres não conseguem engravidar. Então, assim, fica feliz, porque agora eu vou fazer só uma operação. Você vai gerar e quando você tiver o bebê, eu vou tirar o seu filho e vou tirar o cisto. E o interessante é que quando o Mateus nasce com 38 semanas, também foi uma gestação tranquila. E quando eu operei, assim, vi meu filho, aquela emoção. Aquela alegria. Mas quando depois eu vejo o tamanho do cisto, gente, eu lembro até hoje, porque o cisto é uma bola d'água, uma bexiga de água, né? Aí ele veio assim e depois ele vai diminuindo, entendeu? E quando o meu médico me mostra, eu chorei quando eu vi aquele cisto, porque eu vi o quê? A mão de Deus. Eu vi assim, meu Deus, o Senhor, Ele cuidou de mim e cuidou do meu Mateus. Então, assim, é algo muito extraordinário, porque quando Deus, Ele promete, Ele fala, Ele cumpre. E eu imagino de quando passa a gestação, que foi tranquila, e quando você pega o bebezinho no colo, quando Davi. Ele chorou, né, lá, e que veio trazer ele para mim, gente. Um milagre. Um milagre. Eu só pensava, o meu milagre. Ele perto glória. de mim, eu só chorava, e Rafael veio com ele, assim, né, eles botam elezinho perto da gente, e eu agradeci tanto ao Senhor por poder ter aquele momento de gerar, de chegar o meu milagre. Eu falo que os meus filhos hoje são milagre do Senhor. Aleluia. Que Davi e Esther é milagre. Eu olho para os meus filhos, são milagres do Senhor. E foi uma emoção muito grande. E alegria da nossa família, alegria da nossa igreja, porque até hoje eu tenho orgulho de pessoas que dizem, ele é meu neto, né? Aquele carinho, Davizinho. E está crescendo. Antes de terminar esse pedaço, eu vou estar falando sobre eles. Mas eu queria falar um pontinho. Eu também. Pode falar. Sabe o que eu vou falar? Eu acho que foi um marco no Ministério Ágape. Foi o dia da apresentação. Foi. Porque quando o pastor Daniel
apresentou Davi. Foi. E você cantou. A igreja veio abaixo porque falou assim, Deus cumpriu. Deus fez um milagre acontecer. Deus, porque obrigado, assim, Senhor. nós não nos conformamos. Senhor, Raquel canta para todas as crianças, Senhor. Falava isso. E quando você cantou para o seu bebê, para Davi, foi um momento lindo, não foi? Foi marcante, porque eu não conseguia nem quase cantar, né, Lani? Aquela emoção, como a Lani falou, até hoje, né? Os bebezinhos da igreja, quando é apresentado, eu amo fazer isso, o maior orgulho de cantar. O pastor apresenta, e quando foi a minha vez, não tem preço. Isso. Não tem E nós preço. falando, Raquel, chegou a tua vez. Ele sendo apresentado ao Senhor foi marcante. Isso nunca, assim, vai sair da nossa memória, porque o milagre, quando ele chega na nossa vida, ele marca. E quando Deus dá, é bênção. Aquilo que ele te dá, aquilo que ele nos entrega é o melhor. Tenha certeza que é o melhor, Lani. Tenha certeza. Eu me lembro uma vez que você contou para mim. Davi, assim, a Estezinha, o Davi, ele foi mais... Passou mais tempo com o Davi do que com o Esté. Isso. Né? Aí, vocês sempre passando de carro lá em frente de casa, Rafael buzina pra gente, a gente bate a mão, Davi sempre buzinando. Aí teve uma vez que Esther, dentro do carro, vocês me contaram isso. Pai, por que toda vez você buzina aqui na casa desse moço? Aí Esther, ué, Davi falando pra Esther, ué, Esther, você não sabe não, é casa de Eliezer e tia Janaína, hein? Você não sabe disso não, a gente buzina. Aquela coisa assim... Você não conhece, não, Esther? Isso. Como isso que você não conhece? Mas porque a gente teve mais tempo com o Davi do que com o Esther quando era pequenininha. Foi né? isso mesmo. E isso se me marcou porque, tipo assim, ele tem esse carinho. Esse apego. Né? Esse apego com a gente. Isso é muito gratificante. E, assim, a Janaína, o Eliezer, acho que foi quase toda a família, né? Quando a gente foi para o hospital, eles foram conosco, entendeu? Então, assim... Filmagem, tudo, foi muito emocionante. Eles filmaram o tempo todo assistindo, assim, acompanhando, dando suporte. Estavam juntos, né? Para mim, Rafael. Então, eles se tornam também, por claro, isso que Davi fala sempre deles, desse carinho. A família mesmo, né? De estarmos juntos, isso é muito importante. Rafael fala até hoje que vê o vídeo... E eu tô pulando lá porque Davi nasceu, eu mesmo até hoje. Davi tem quantos anos? Davi tem 11. 11 anos. Eu não vi o vídeo até hoje. Mas ela vai ver, gente, tá registrado o meu milagre. Aí, Raquel, vamos lá. Aí Davi nasce, aquela alegria, aquele bobelô, né? E você imaginava que poderia acontecer outro milagre? Porque, assim, eu acho que quando Davi nasce... O plano era o quê? Que você tinha que operar o mioma. Porque até então ele falou, não vamos mexer, eu já preocupada, o que seria acontecer. Agora vamos tirar. Porque ele falou assim, não, você tem o seu bebê, aí a gente vê na hora do parto, se a gente faz logo, tira, né, o mioma, se preocupa não. Irmãos, foi como a missionária falou, quando Deus ele tem uns propósitos ainda do milagre para acontecer, vai acontecer. E tive Davi e a médica falou, não, a gente não vai mexer em você, não vamos mexer no mioma agora, mais para frente a gente vê como que vai incrível, fazer. Né? Aí mas ele está aqui ainda, vai continuar isso tudo. E foi aquela gestação, então eu meio que, se ele está falando que não vai tirar agora, operar, né, para tirar o mioma, vamos descansar. Aí, aquela coisa de mãe, de cuidar de todo ali, de Davi, envolvida. Aquela coisa mais, assim, abençoada, que nós, como mãe, acompanhamos o andar, falar, toda a trajetória do Davi. E aí surge uma outra surpresa. Quanto tempo depois? Eles têm... 2 anos, diferença de 2 anos. E veio a surpresa que, novamente, também, eu falo assim, que Deus,
me preparou em tudo, Lani. Que ele não assim, tô grávida, não. Ele me dava as surpresas. Porque É milagre duplo. Duplo. Porque eu não esperava, porque... Porque pela situação do útero, né? A gente não imagina o gerar problema. de novo, porque o mioma ainda estava lá, né? Uhum. O mioma estava lá, porque era o... Não podia gerar, não podia, porque aquele mioma estava sendo aquele empecilho. Quando eu descubro que eu estava grávida de 3 meses. Você Meu tem Deus noção? do céu. 3 meses e eu não sabia. De novo, vamos lá. E assim, irmãos, não sentia nada. Eu estava normal, fazia tudo normal, trabalhando, porque com 1 ano e 5 meses eu voltei a trabalhar, fazendo tudo o que tinha que fazer. Só que Estezinha foi bem rápido. Estezinha chegou. Foi uma gestação totalmente diferente. Mas ela veio para abençoar a minha vida. O Senhor diz assim, tô te dando. E foi uma gestação que eu falava, Senhor, eu pedi tanto, mas eu não sei se eu vou saber cuidar de 2 crianças pequenas. Era a minha preocupação. E quem era mais velho, né, falava assim, minha filha, não fica assim. Aí eu falava, mas eu não estou chorando, né, porque eu não quero, minha filha. Eu não sei se eu vou dar conta de 2 crianças pequenas. E você descobriu o sexo do bebê já no início ou mais lá pra frente? Não, foi mais pra frente. De Davi também. Uma coisinha fofa, né? Um menininho, depois uma menininha. Isso, porque Davi também descobri com 5 para 6, aí que era um menino, né? Louvado seja o nome do Senhor. E nós ficamos muito felizes. E da Esté também, não conseguimos ver logo de imediato. Aí fui para o médico e tudo, começamos todo o pré-natal. Mas foi muito rápido, porque Esté nasceu de 7 meses. Meu então, Deus. Esté chegou para mim, eu falo que ela é minha surpresa, ela é meu tudo também, e ela é meu pacotinho de surpresa, porque ela faz coisas assim, que nos surpreende, Lani. De 7 meses, hoje você olha para Esté, você não diz que Esté é de 7 meses, uma criança... Você sabe que eu tinha esquecido disso, Ele gente? é de 7 meses. Que isso? De 7 meses. Eu só lembro que ela nasceu antes do chá de bebê. Foi, porque até Porque eu lembro nisso, também que ela teve você teve um problema também, você deu eclâmpsia, não isso. deu? Mas quem estava comigo nessa trajetória, naquela semana, eu passei por 2 médicos e minha pressão muito alta. Tudo aquilo que eu não tive na primeira gestação, na gestação da Esté, foi totalmente diferente. Verdade. A minha pressão começou a subir. No dia que eu internei, eu passei por 2 médicos. E eles não estavam entendendo o porquê, né, da pressão começar a subir muito assim. Então, eu me lembro que nós fomos na tua casa. Eu não consigo me lembrar. Não, ela estava passando mal. Passando mal. A minha mãe ligou para você ou para a missionária Marilane. E eu não sabia. Mas, nesse mesmo dia, eu passei por 2 médicos. Você tinha passado. Passado por 2 médicos. E todos 2 falaram a mesma coisa. Começa a tomar remédio de pressão e vamos esperar. Só que o último que eu fui, que eu ia um particular e outro pelo, né, acompanhamento pelo SUS. Eles pediu apocultura. Aí eu já fiquei meio que assim. Só que quando eu cheguei em casa, que Deus assim via pessoas e via anjos, Lana, eu tenho certeza, para o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Minha mãe se comunicou com uma das 2 e elas chegaram lá em casa sem saber. Eu me lembro até hoje. Eu olhava para mim, eu só via o meu pé muito inchado e eu no quarto onde era o de Davi. E minha mãe falava assim, passa o óleo, porque você está muito inchada. E a campainha tocou. Quando eu abro a porta, quem era? A missionária Lani Janaína. E eu já fiquei assim, ela, não, Janaína muito calma. Só que a gente já se conhece. A gente veio aqui verificar a sua pressão. A gente já tinha combinado já. Entendeu? E que nós iríamos verificar a sua pressão. E te carregar. E ia te carregar se estivesse alta. E quando Janaína e a missionária Marilane verificou minha pressão, que elas se olharam, a gente já se conhece. E ainda por cima ela não queria, não, amanhã eu vou. Foi, eu ainda teimei, que eu não queria ir. Ela, nós vamos agora. Pega todo o seu documento, eu me minha lembro pressão. que sua pressão estava 22.
2. Já tava. Eu olhei pra cara de Lani, só que eu não falei pra Lani a pressão. Isso. Senão ia te assustar. Ia me assustar. E, assim, o olhar já falou tudo. Foi isso mesmo. E eu, conhecendo um pouco elas, eu falei, alguma coisa grave está acontecendo comigo. Obedeci e a gente foi até... Ela foi direitinho. Com o pastor Eliezer. E a gente com o coração... Na mão. Quando o meu maior baque foi quando eu entrei no hospital em Caraí, Niterói. Que eles foram logo correndo comigo, que ela bota a gente naquele coisa de pressão, que é na parede, e minha pressão nas alturas, marcando 20 e pouco. Ela corre, bate ultra. Se desesperou, eu vendo aquele desespero, e eu só chorava, E Janaína que entrou comigo, e eu, não me deixa sozinha, e aquele desespero. E aí, o cuidado de Deus novamente. Eu falo que Deus, ele não dá, Lani, luta e nem prova que a gente não vai suportar e contar a vitória. Eu sei, eu falo, Senhor, muito obrigado, porque todos os desafios que passei, todas essas dificuldades que eu enfrentei, eu tinha certeza que o Senhor estava cuidando. E quando entramos lá, fiquei de 2, aí internou com toda a medicação, com todo o aparato médico naquele hospital Icaraí. Você ficou ficou. Fiquei, aí faz todo coisa, né? Bota aparelho, e fiquei sendo monitorada. E ali, como eu te falei, até quem me operou, que fez o parto de Esté, Deus preparou, porque eu fiquei 2 a 3 dias. Em observação, e eles fazendo a apocultura, que é pela urina que via, e naquele determinado dia, já indo para o 3º dia, 2 médicos, que eu falo que foi enviada pelo Senhor, chegou para o plantão da noite, e ela olhou para mim e falou assim, você ainda está aí? Aí eu falei, sim. Ela, você está com quem? Eu falei, meu esposo acabou de ir trabalhar. Minha cunhada vai ficar comigo. Aí ela, então pede para ele voltar, porque nós vamos te operar agora. Meu Deus. E quando veio aquela notícia para mim, nós conseguimos falar com o Rafael voltou. Nós chegamos no meu portão, paramos o carro, descemos do carro, o celular de alguém, não sei se foi de Rafael. Foi de Rafael. Tocou, a gente entra de novo no carro, volta para o hospital e você já estava no centro cirúrgico. Já estava no centro cirúrgico, porque quando ele voltou para acompanhar o parto, irmão, igreja, o nosso Deus é tremendo. As 2 plantonistas, que eu creio e vejo assim, que foram médicas enviadas pelo Senhor, porque ela fazia o parto conversando tranquilamente. E eu escutava tudo. Quando o Rafael chegou, eles já estavam tirando a Esté da minha barriga, ele entrando dentro da sala e tiraram a Esté. E ela falou, você é o pai? Aí acompanhou, como ela era de 7 meses, foi para a sala, fez todo o aparato, depois, né, eu pude ver. Mas, assim, quando elas tranquilamente começaram a fazer todo o procedimento, eu só ouvi ela dizer assim, a hemorragia está muito grande. A hemorragia está muito grande. Deus. E eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida. E você escutar as 2 médicas conversando, e eu só... Teve uma hora que eu consegui só fazer assim para olhar para o chão e realmente era muito sangue. E eu falava, Senhor, tu me deste, o Senhor está cuidando. Senhor, enviaste essas médicas no momento certo, porque ela chegou. Sabe quando você vê e crê que é o Senhor que está agindo naquele momento? E elas me viram ali ainda, ela é agora, nesse momento. E assim... conseguiu acessar a hemorragia, conseguiu terminar, né, todo o aparato de um parto. E eu fui para o quarto e ela foi lá e falou, mãe, se você ainda pretende gerar, você vai precisar de recurso. Mas o Senhor já tinha me dado minhas 2 bênçãos. Então, assim, como eu pedi tanto... Já estava alegre. Já estava alegre, eu descansei no Senhor. Por mais que
aflições, eu passei por luta, né? Os médicos dizendo que não ia gerar, que não ia conseguir, mas eu confiei e descansei. E quando aquela médica falou, e eu falava para mim, por dentro de mim, eu falei, Senhor, se eu não gerar, o Senhor me deu um casal de filhos, o Senhor me deu o já estava grata eu já estava grata, Alana, eu já estava grata ao Senhor, muito feliz, mesmo tendo aquele processo. E, assim, foram 2 presentes, eu falo. São 2 presentes que o Senhor me deu. O Davi e a Esther. E hoje eu sou grata ao Senhor. Então, eu digo, né? Nós dizemos para você que está em casa, que tem ficado aflita, preocupada, o milagre, a resposta, o ser mãe não chegou ainda, né? A palavra mãe, daquele aconchego, eu profetizo sobre a sua vida. Eu não sei em que forma, de que jeito vai chegar o teu milagre, mas vai chegar. E não se preocupe, se Deus prometeu, como eu acreditei e confiei, e descansei, o teu milagre vai chegar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Estezinha foi uma criança muito saudável, né? Saudável. Ela ficou na incubadora por algum tempo? Ficou 2 a 3 dias por conta que ela era muito novinha. Bebezinha. Mas ela nasceu bem gordinha também, nasceu. Bem fortinha. E teve que tomar as injeções para amadurecer, né? O pulmão, todo aquele processo. E logo depois a gente teve alta, porque eles falaram, se você tiver alta, foi onde que eu fiquei um pouquinho triste, mas Deus foi fiel, me honrou. Talvez você vá e ela fique, mãe. Eu falei, ai, Deus, eu não aceito ir para casa e deixar minha filha. Mas, assim, o Senhor foi perfeito em tudo, porque quando eu tive alta, Esté veio comigo. Meu Deus do céu. E eles, Janaína também, e o pastor Eliezer também pegaram a gente lá no hospital e saímos felizes. Gente. E com quantos anos estão essas bênçãos, gente? Então, hoje eu glorifico ao Senhor, porque Davi já tem 11 anos e Esté tem 9 anos. Eles já estão grandes e abençoados na casa do Senhor. E são meus orgulhos, né, Alane? Porque, assim, como eu falei, lá para vocês, eu fui instruída no caminho do Senhor. E esse legado, eu falo para Rafael, isso a gente não pode deixar de ensinar, de instruir, de ensinar a palavra do Senhor. E hoje eles já estão dando fruto. É verdade. Porque Davi, eles amam vir para a igreja. Falou de ter culto. Eu quero ir para a igreja, mãe. Vamos para a igreja. Eles vêm felizes. É EBD, eles querem vir aprender. E hoje eles já começaram a dar frutos. O Davi, com 11 anos, ele sempre gostou de bateria, né, Alane? Mas hoje, com 11 anos, ele já é baterista da casa do Senhor. Já está aqui. E toca muito, gente. Abençoando a gente, lindo, né, Alane? Muito lindo. Abençoando. E tem vezes que eu estou ali no culto, eu olho e falei, Deus, muito obrigada, é meu filho. Orgulho de mãe, né? Orgulho de mãe. Que eu falo, Senhor, nós ensinamos, eu fui criada assim e quero todos os dias ensinar isso para os meus filhos. E esse domingo que passou foi especial. Porque foi o quê? O batismo do Davi. Então, assim, foi lindo, foi emocionante. E, assim, a gente chorou, se alegrou. Assim, o pai dele, juntamente com ele, igreja não tem preço, no batistério. E, assim, foi um dia marcante que eu falei, esse momento é o único do meu filho, né? Um momento marcante na vida do meu filho. Então, assim, eu agradeço ao Senhor todos os dias, por os meus filhos ser bênção, ser abençoado. Esté também na casa do Senhor. Cantora, gente. Canta muito. Tá perdendo a timidez, mas assim, já tem esse desejo de querer cantar, né? De querer participar. Participa de coreografia. Eles gostam e eu glorifico ao Senhor por eles amar de estar na casa do Senhor. E assim, eu me orgulho, eu não poderia também deixar de falar isso, porque os filhos da Alane, quando eu cheguei, principalmente o Daniel Lucas, eu carregava Daniel. Gente, eu tô velhinha. É verdade. A
aqui. No colo. Não foi? No colo, Quando né? eu chegava, ele já se jogava em cima de você. Isso, aí ele, tia Raquel, e era aquele grude. Eu sempre, como a gente falou, né? Trabalho com departamento infantil. Deus me presenteou de me dar, né? Ser líder do departamento infantil. Eu amo, é o meu ministério, é o que eu amo. Você me viver feliz, eu tô no meio das crianças, né, Lore? E Raquel parece que ela tem doce. Não tem? Criança não gosta de doce. Gente, todas as crianças que chegam, ela já parece que gruda assim, Raquel. Mas é o amor, Porra, é o não carinho, é, Lore? Quando a gente, né... criança é pura, é o coração puro. É verdade. E muitas vezes, quando a gente chega aqui e fala, tia Raquel, que dá aquele abraço, aquela coisa, é maravilhoso. Então, também tive o prazer de cuidar de Daniel Lucas, o Tiago, o Matheus eu já peguei um pouquinho maiorzinho. Mas hoje, o que eu quero te dizer como isso? Daniel Lucas, ele já traz o Davi, porque o dia que eu não posso estar, ele já se comunica para pedir Daniel Lucas para vir para a igreja. Ele, filho, você vai... Já, mãe, eu já falei com o Daniel. Daniel vem me buscar. E é lindo. Ele mesmo combina. E é tão bonitinho, né? Que Daniel Lucas, ele toca bateria também. E ensinou também. Ele é um incentivador de Davi para estar tocando. E Davi está tocando muito bem, né? Graças a Deus. Para honra e glória do Senhor Jesus. Engraçado que você falando isso tudo, eu lembrei da Ana, né, que Ana, ela queria gerar, mas ela enfrentou muitas situações difíceis, né? Verdade. E quando Ana, ela recebe o milagre dela, ela entrega para o Senhor Jesus. Então, assim, você contando isso tudo, né? Assim, você foi grata ao Senhor, você entregou ao Senhor. E o que Deus está falando aqui? Que aquela esterilidade, eu não sei qual é a tua esterilidade, né? Eu sei que a gente está em questão do Dia das Mães, né? Amanhã é Dia das Mães, mas existe muitas esterilidades na nossa vida. Verdade. E neste momento nós vamos orar. E eu quero que você que está aí, sentada, que você coloque a sua fé em ação. Aleluia. Porque o mesmo Deus que fez o milagre acontecer na vida de Raquel, Aleluia. é o mesmo Deus que está aqui e irá fazer na tua vida. Ô, glória, começa a colocar agora. Começa a colocar agora diante do Senhor. E eu creio que o milagre chegará. Raquel, faça essa oração. Vamos orar e clamar ao Senhor. Em nome de Jesus. Senhor amado, Pai querido, Senhor, eu uno a minha oração, o coração das tuas filhas nesse momento, Senhor, aonde, Senhor, tem uma mulher, uma mãe, Senhor, de joelhos dobrados, Senhor, oh meu Deus, pessoas que está precisando, Senhor, de um milagre, Senhor, Pai, onde os médicos, Senhor, diz que não tem jeito, Senhor, mas o Senhor diz que há jeito, Senhor. Sim, meu Deus, porque a última palavra é tua, Senhor. Pai, meu Deus, tu és o Deus que tem nos surpreendido. Tu és o Deus do milagre, Senhor. Tu és o Deus que traz provisão. Tu és o Deus, Senhor, que tem cuidado de cada um de nós, Senhor. E todos os dias eu posso acordar e saber que o Senhor está comigo. Eu acordo todos os dias e agradeço, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai, e que possamos lembrar todos os dias que quando o Senhor liberar o milagre, é na hora certa, é no momento certo, porque o Senhor chega, aleluia, de canta lá, de canta lá, chega no momento certo, na hora certa, Senhor. O Senhor, Deus, muito obrigado, Senhor, nesta manhã, Senhor, eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando em vidas nessa manhã. Senhor, nossos testemunhos é para abençoar vidas, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, vidas, Senhor. Recebe a oração e que elas possam entender que é no momento e na hora certa e que o Senhor não chega atrasado, Senhor. Eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Fala, Preciosa! Você que gostou desse episódio, deixa lá o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações.